Boa tarde, mas vou te dizer. Ô, tarde triste. Começou ontem, na verdade, não foi hoje, não. Porque quando a gente olha, o que a gente pensa? Uma vida, não é? Vida essa. E hoje eu estava assistindo a Ana e ela falou uma coisa muito legal. Que é assim. Ela olha, ela vê o tom, ela não vê o louro. O louro é o louro, o tom era o tom. E aí eu parei e pensei, gente, eu nunca parei para pensar nisso. Eu vejo a mama, eu vejo a mama. Porque é uma pessoa, mas um boneco, ela olha e vê o louro, não vê o tom. E aí a gente vê o quanto, a gente comentava isso aqui agora há pouco, o quanto que a gente perde tempo com tanta coisa idiota, gente. Tanta coisa boba. Você perde tempo discutindo, você perde tempo não falando para as pessoas que você ama, você perde tempo demais e ó, acabou. Só isso. Outra coisa que pelo menos eu acredito, não sei no que você acredita, quando o homem lá em cima puxar a nossa fichinha, meu caro, esquece, não tem negociação, como a gente sempre faz, dá para passar daqui 1 hora, porque eu estou meio atrasada, olha, mais 10 anos, que tem tanta coisa que eu quero fazer, não dá, então faça hoje. Porque quando a gente fala em fazer hoje, a gente fala, se eu tô aqui integralmente. O que eu vou fazer daqui a pouco, eu vou pensar daqui a pouco. Se eu tô com a Alex, eu tô com a Alex. Se eu tô com a Cíntia, eu tô com a Cíntia. Com o Mantovani, com o Mantovani. Com o Rafa, com o Rafa. Esteja presente onde você tá. Eu acho que a grande sacada da vida é essa. A única certeza que a gente tem é que na hora que Deus determinar, ou dentro do crédito de cada um chamar, a gente passa para um outro grau. E você vê, ontem à noite foi o Tom Veiga, que muita gente ontem falava, quer dizer, acha-se que foi ontem que ele faleceu, bem dia do aniversário da filha dele, comemorava 15 anos, a Alissa, mas ao certo não foi dito ainda, e eu acho que isso nem importa muito, a não ser que eu falei isso da Alissa, porque a gente até comentava, tão triste quando uma pessoa tão querida morre no dia do aniversário de outra, e ao mesmo tempo a gente fica pensando, puxa, será que ele não queria estar com a Alissa, lá nos Estados Unidos, onde ela mora, num momento tão importante, que a filha dele está fazendo 15 anos? Foram tantas as histórias que surgiram de ontem para hoje, que eu vou te dizer que o que menos importa, eu acho, é do que ele faleceu. E o que mais importa é o carinho que ele deixou. E a diferença que ele fez na vida da Ana. E sabe que eu fico emocionada? Porque, se a gente lembrar, Ana estava super ruim há 1 ano atrás. Sim. 1 ano e meio atrás, ela tinha sido desenganada, gente. As pessoas diziam que não tinha jeito o câncer dela, que ela não ia se curar nunca. E essa mulher, Fênix, se curou. Claro, continua com tratamento, isso é muito importante, mas ela não tinha só um tumor, ela tinha vários tumores. E a cada luta dela, era ele que estava do lado dela. Falam, vamos, vamos. E é uma amizade, gente, que às vezes é mais forte do que um elo que se fecha com alguém da família. E hoje, a hora que ela disse, eu que ia antes, não era você. Você fala, gente, é isso. Não existe hora. A hora é a hora que vai ter que ser. Mas que ela, com certeza, tá abalada, tá. E a gente acaba lá, eu não conheci o Tom assim de vista. Uma vez só, quando eu fui pra Record, ele ainda estava lá, porque a Ana ainda estava indo pra Rede Globo. Mas a gente não precisa conhecer, eu acho que isso é o principal. Você não precisa ser amigo da pessoa, você não precisa... É empatia, que eu acho que aqui, mais do que nunca, nesse ano, não estou falando da morte do Tom somente, não. Esse ano, a palavra que a gente tem que levar para a vida é empatia. Eu não conhecia ele, falei, então por que você está triste? Por ela. Simples. Porque ele continua a jornada, dentro do que eu acredito, a jornada dele, mas ela... Os dias dela não serão mais iguais. Hoje... Eu fiquei assistindo, eu nem quis assistir o programa, eu só vi depois, porque eu não vou ver não. Porque você sabe, gente, é terrível. Imagine quando eu entrei aqui no estúdio, o dia que o Boechat tinha morrido, eu achei que eu fosse morrer junto. Quem me salvou foi o Alex. Porque dentro do equilíbrio que eu não tenho nessa hora, ele me salvou com isso. E aí, são essas coisas que a gente tem que levar para a vida. Como um complementa o outro de uma forma diferente. Simples e complexo. Não é não? Ao mesmo tempo, sim. Cíntia, eu vou te falar que o mais difícil acho que é isso. O mais difícil é o dia a dia, né, Kátia? Boa tarde a todos. Mas pra ela, né?
É o dia a dia da Ana. Você colocou muito bem que quem vai... Me emocionei com você também, porque é a falta que ele vai fazer para cada telespectador, vai. Mas para ela Mas é outra pra falta. ela. Para ela é um filho, como ela disse. Para ela é o maior parceiro. É a cumplicidade, é a confiança. Eu, sinceramente, hoje a Ana Maria Braga deu uma aula. Não é uma aula de jornalismo, até muitos chamam assim, não. Ela deu uma aula de vida. Mas ela tá quebrada, ela destruída por dentro. Claramente, quem assistiu hoje, mais você e nós todos assistimos até na produção. Eu só vi depois, que eu falei, eu não vou assistir, não. Ela Eu assisti passou. ao vivo. Ela passou um programa inteiro onde o coração falou. Como você fez agora, é o coração. Isso não é texto, isso não é lembrança, isso é o coração falando. E a Ana abriu hoje, passou mais você inteirinho, chamando colegas para conversar, para dividir essa dor com ela. Eu acho que ela sente que o Brasil divide, mas ela está destroçada, devastada. E nunca mais a Ana vai ser a mesma. Uma boa parte da alegria da vida da Ana se foi com E Tom no Veiga. momento, gente, que ela tá bem vulnerável. Muito. Sim. Extremamente vulnerável. Que ela luta pela vida. Ela luta. Ela continua lutando pela Sim, vida. Sim, E ela sempre foi uma mulher que deu muito valor à vida. muito. Otimista, Né? Otimista fé. demais. Era uma fênix. Uma fênix. Eu digo era, porque hoje ela vai ser triplamente fênix. É difícil enxergar na Ana, porque essa mulher de fé, né? A morte do Tom é uma surpresa. Não que a gente esteja preparado para as mortes, mas a dele é uma surpresa. É o inesperado. É o você não ter conseguido se despedir. Por mais que ela tenha sido carinhosa, quanta coisa ainda para ser dita. Mas, ao mesmo tempo, a gente mostra que é isso mesmo. É um Acabou. sopro. Porque a vida é agora. Você citou nossos nomes. A vida é mais que o hoje, né, Kátia? A vida é o agora. É o que a gente tem agora, nesse exato momento. Daqui a meia hora. Mas a gente não fica, às vezes, parado, pensando assim, ai, quando tu sai daqui eu vou para fazer isso, tal coisa. Amanhã, depois de amanhã, você não sabe nem se depois de amanhã você vai estar por aqui. Não. Não é, mano? Sim, e você falou bem, né? Essa questão da vida ser um sopro, no momento em que nós somos chamados para seguir a jornada. E eu acredito muito nisso também. Acho que a gente tem esse processo de evolução, que o espírito segue, que a alma é eterna, mas a despedida inesperada é sempre muito difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, um livramento. Um livramento. Sabe que tem algumas tradições espirituais, esotéricas, que dizem que é um grande presente quando a gente faz a passagem de maneira Rápido, tranquila, rápida, e que alguns têm esse merecimento. É uma bênção. É uma bênção. Mas para quem fica, não. Para quem fica é muito doloroso. Então, mas aí que entra a história da empatia. É a gente se colocar no lugar do outro. Eu te amo, mas eu quero que você fique comigo, mesmo que você esteja muito mal. Não. Não. A gente quer que a gente esteja junto das pessoas quando elas estão bem. Sim. Então, tá aqui, tá ali, tá ali. Então, na hora que eu estiver, sei lá, sozinha é uma coisa, mas se eu tô aqui, por que eu vou ficar com a droga do celular o tempo inteiro na mão, Sim. sem você estar presente no lugar? Sim, Não tá é? presentificado, vivendo o agora, né? Sim. Estando juntos. E de manhã eu assisti também o encontro com a Fernanda. Gentil, foi muito bem, muito sensível. E a atriz Fabiana Carla também falou coisas lindas, não só a respeito do Tom, mas essa reflexão, né? Da gente estar presente no agora, né? De dizer o que sente, dizer o que pensa, expressar o seu sentimento. De curtir a vida, De curtir né? a vida. Acho que esse é o ponto, né, Kátia? Não é a primeira vez que somos pegos com perdas assim. Teve o Gugu, agora é o Tom e tantos outros. Mas o Gugu ainda era outra questão, né? Sim. Embora muito triste. Inesperada Foi também. mas um acidente, fala assim, puxa, um acidente. É. Aí quando é doença, como foi o caso do Tom, Aneurisma. do aneurisma, você fala, mas dava pra tentar ver. Eu falo, gente, não adianta a gente pensar nisso. Porque essas perdas repentinas, elas trazem pra gente um ensinamento, né? Pra nós que ainda temos chance, porque essa é a verdade, se a gente tá vivo, a gente tem chance de reverter tudo, Sim. de perdoar, de dizer eu te amo, de ser feliz, de correr atrás do prejuízo, mas traz uma reflexão tão profunda pra gente, que eu acho que é por isso que a gente fica assim, tão abalado quanto, não é? É empatia. Você fez um vídeo, né? Vamos Fiz. ver? Olha lá. Vamos. As manhãs jamais serão as mesmas. A morte de Tom Veiga, que dava vida ao Louro José, pegou amigos, fãs e familiares de surpresa. Automaticamente, cada um de nós sentiu uma tristeza e pensou em Ana Maria Braga. Nossas lembranças, as boas risadas logo de manhã, a sintonia dos dois.
Tom Veiga era coordenador de estúdio e produtor do programa Note a Note, quando passou a dar vida ao boneco Louro José, criação da própria Ana Maria. Um ator muito talentoso, fera no improviso, com um senso de humor primoroso. 25 anos de amizade, parceria e companheirismo. Televisão é hábito e nos habituamos a vê-lo todas as manhãs na bancada. Nos habituamos com as suas charadas, piadas e boas sacadas. Por trás do personagem carismático e talentoso, um homem admirável. Tom Veiga era praticamente uma unanimidade. Querido, gentil, bom amigo, sorridente, otimista. As manifestações em redes sociais. Famosos e anônimos, emocionados e abalados. A morte inesperada de Tom Veiga deixa um buraco em nossas manhãs. Ana Maria Braga manifestou sua perda da forma mais genuína possível, tanto na rede social quanto ao vivo, na manhã desta segunda-feira. O choro, a emoção tão latente, a saudade e a falta que ele já faz, bem diante dos nossos olhos. Louro José já era parte da família brasileira e sua ausência jamais será suprida. Tom Veiga, descanse em paz, na certeza que sua alegria estará sempre viva na história da TV e na memória de cada um de nós. Bem isso. Agora, o que a gente está falando aqui, né, Rafa, é que para Ana vai ser muito complexo agora. Vai ser muito difícil para Ana agora, inclusive não tem como... Eu acho que todo brasileiro que assistiu hoje, o Mais Você, se emocionou muito, né, com as palavras da Ana. Muita gente falou em coragem dela ter ido trabalhar hoje, mas eu acho que foi mais que coragem, né? Foi uma questão de homenagem, de honra, né? Ela precisava dessa despedida glamurosa, digamos assim, né, para todo o Brasil. Porque realmente o Tom fez parte da vida das pessoas durante tantos anos. Nossa. Foram 23 anos que o Tom fez mas parte. não dá para entrou na casa. substituir Não, agora. é insubstituível. E ela vai ter que lutar com isso agora. Essa é a maior questão da Ana Maria Braga. Porque assim, vai ficar aquela lacuna, vai ficar aquele espaço, vai ficar Vazio. aquele vazio. Vazio é duro. É uma dupla que vira não dupla. Que vira uma carreira solo, uma coisa solo, mas- sozinha. É Mas muito difícil. É difícil, porque ele lembrava ela das coisas mais bestas. Sim. Vai, as coisas mais bobas que ela estava falando, ele lembrava, ele tirava um sarro, ele dava um contraponto importante. Perfeito. Perfeito. Casamento perfeito. E ele podia falar o que quisesse pra Ana, que ela aceitava. Mas vou te falar uma coisa, eu sei de histórias de pessoas que falaram uma coisinha assim e ela ficou muito possuída. E ela falava, eles não discutiam, era uma afinidade tão grande. Sim. Uma parceria, né? Era Acho uma que é dupla, mais. né? Eu acho que é igual quando você fala assim, tantos cantores passaram por isso, né? Quando perderam sua dupla, cantores Ali do Daniel. sertanejos, João Paulo e Daniel. O Daniel buscou forças. Leandro e Leonardo. Com o irmão, né? Então, assim, realmente, ela vai ter que buscar forças nesse momento. Vai ser os próximos dias, os próximos meses serão muito difíceis para Ana, porque ela vai ter que buscar força. Ao longo do programa, até, Kátia, a gente vai trazer, assim, aspas da Ana, sabe? Porque ao longo dessa apresentação hoje do Mais Você, onde ela fez de forma tão genuína, ela trouxe muitas aspas pra gente, sabe? Ela trouxe muita reflexão, muita verdade. Uma delas, até que eu vou destrinchar um pouquinho, é que ela fala, a gente nunca brigou, né? Tipo, nesses anos todos, a gente nunca brigou. Mas ela Que permitia seria até que ele natural, falasse. né? Que ela fala. Seria mas até ela natural, permitia. né? Sabe que tem coisa que fala assim, mas por que você permite um e não permite o outro? Não tem explicação. Não tem. Afinidade, sinergia, né? Confiança. Confiança, lealdade. Alex tem ali alguns posts que famosos fizeram para mostrando o quanto que sentiram pelo Louro, pelo Tom, mas muitos também fãs também fizeram a mesma coisa, né, Alex? Muitos anônimos. Eu tô lendo aqui, Kátia, não tem como a gente não se emocionar também, né? A Sônia Frauzino, por exemplo, disse aqui no nosso YouTube do Melhor da Tarde, eu gostava muito do Louro José, fiquei arrasada com a notícia. Fique em paz, Tom Veiga, o eterno Louro José. E aí a Rosana falou assim, a Rose, desculpe, que tristeza, a minha ave favorita morreu.
E para encerrar aqui esse bloquinho, a Leninha diz o seguinte: eu estou muito triste mesmo, porque o Louro José fazia a gente rir muito. Ele era alegre em todas as manhãs. As pessoas estão sentindo demais, né? Então. Mas eu acho que daí a tristeza da Ana, que ela não imagina o que vai ser daqui pra frente, né? Agora... Porque as pessoas acham que porque tá na TV, são frios. Imagina. Não, pelo contrário. Vai Né? muito além. Vai muito além. Esse dia a dia de tantos anos é impossível que não tenha vínculo, afeto envolvido, né? É perda de um Era filho. pra Ela ela um fez filho. essa referência, gente. O que é o amor por um filho? Só quem é mãe sabe. Não, é verdade. Então- E se ele tem 40, se ele faleceu com 47 anos, Sim. ele começou com ela muito menino, né? 20 e 23, pouco, 24 anos. Tímido, que depois ela brinca no ar e fala, não, ele não era tímido, não. Ele era extrovertido, sim. É que ele gostava de viver atrás desse personagem do Louro José. Ele se sentia confortável, né? Mas acho que permitia que ele fizesse coisas que talvez ele não fizesse Como um Tom, ator, é. humorista. Tem muitos humoristas que são muito tímidos. Sim, É ele verdade. brincava muito, que ele falava assim, eu sou famoso, mas não sou reconhecido. Sim. Então eu posso ir no shopping, posso ir no cinema, ninguém faz foto minha, ninguém me flagra, eu fico tranquilo, ninguém me assedia. Ninguém ele faz fofoca, Ninguém né? faz Ele fala fofoca, isso. ele fala. Ah, não, depois de um tempo, quando ela foi pra Globo, aí isso tudo mudou. É, sim, aí... A notoriedade, É. a fama. É porque é uma exposição muito grande e ela fazia muita questão. Isso era uma coisa muito legal e muito bonita por parte da Ana. O quanto um batia a bola com o outro, né? E o quanto ela levantava a bola pra ele, sabia como ele ia cortar e automaticamente ele devolvia. Aquele lado irônico que ela não poderia ter, muitas vezes ele tinha. Sim, é E um sem complemento, combinar, né? e sem combinar. Era uma Então. coisa É, porque muito não tinha forte. roteiro, né? Mas afinidade você não combina. Não. Ou entra ou não entra, ou tem ou não tem. Até quando eu fui pra Record, o Tom tava lá. Tava. A Ana tinha saído, mas não tinha assinado com a Globo, ela assinou meses depois. E até a Rede Record fez uma proposta gigante pra ele, com um salário muito alto mesmo, pra ele ficar na emissora. Não pra ficar no Norte a Norte, que eu ia apresentar, não isso, porque ele era a cara dela. Pra ele fazer um programa solo, tipo os Muppets, com outros Sim. bonecos. E ele não aceitou. Na época, tinha o Atílio, meu sogro, e o Rodrigo, que trabalhavam com ele. Eu não cheguei a trabalhar com ele. E aí ele perguntou, o que vocês acham? O Atílio falou, eu não sei, eu acho melhor, eu ficaria. O Rodrigo falou, não, acho que você tem que ir com a tua mãe. Ó, Olha. e foi. Quantos anos era que eles estavam juntos? 60? Desde... 99, É. 3 anos só. 3 anos. Mas eram poucos anos. É. Aí você fala assim, da onde vem isso? Gente, tem coisa que não tem explicação. É espiritual mesmo, né? Essa relação de afinidade, de confiança. E tem gente que família. passa 20 anos e você não tem isso com a pessoa. E é de família, né? Você que tá muitos anos na TV também, Kátia, talvez as pessoas em casa precisem saber isso. É uma família que se forma na É TV. uma família, mas como uma família, com pessoas que você se dá É. melhor do que outras. Sim, sim. É. Né? Não é? São intimidades diferentes, né? São coisas diferentes, como na Encaixa família. diferente. Encaixa Você não diferente. encaixa igual com todo mundo da Nunca. família. Tem gente que você encaixa mais no sentido que você pode ser você mesmo, você pode falar o que você acha. E outros você tem que ter um pouco mais de dedo, senão a pessoa pode te ofender. É. E aí você vai se encaixando o seu jeito com o jeito das pessoas. E pra você ver que curioso, né? Porque o Tom não foi o primeiro louro, né? Não, acho que foi o sexto. Então, foi o sexto Quinto ou louro. sexto. Mas E os ela outros viu... não encaixaram. Não. Não encaixaram. E ela viu ele brincando com o boneco, fazendo graça nos bastidores. E ali que ela falou, não, você vai ser o louro. Você E ele que não vai. queria. E ele não queria. Ele não Sim, porque queria. ele era produtor, né? Mas pra você ver como contra a dali você já visualiza, entendeu? Você já fala, olha, esse cara, as tiradas dele Mas você só combinam. visualiza se você estiver presente no momento que você tá. Isso É. importante. Porque se ela tivesse parada, pensando em qualquer coisa que ela ia fazer depois, ela não teria pescado nada disso e nada disso teria acontecido, né? É a sensibilidade. É. A gente tá com o Wellington, gente, lá no Rio de Janeiro, na frente do prédio onde vivia o Tom e que foi encontrado ontem, né, de manhã, Sim, né? é, Na hora do almoço. Quando o né? André Marques foi pra lá, onde foi encontrado ontem durante o dia mesmo, por volta das 2, 3 da tarde, mais ou menos. Acho que era mais Do ou menos domingo, isso. é. Tá ouvindo a gente, Wellington? O clima deve estar terrível, né? Boa tarde. Sim, Kátia. Boa tarde para você, boa tarde a todos, apesar de toda a discussão, mas estou aqui no momento do domínio Interlagos de
Una, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O clima aqui realmente muito tenso, né? Assim, na verdade, um clima ameno, né? Por conta aí dessa triste notícia que a gente está recebendo. Não sei se vocês estão vendo aqui ao fundo, né? Aqui em relação ao condomínio. E, enfim, um clima muito triste, realmente. O Tom era uma pessoa muito querida, conforme vocês estão anunciando, né? E comentando ao longo desse início de programa. Enfim, muito, muito triste, né? O Rio de Janeiro, o Brasil, e, enfim, lamentando muito essa morte precoce do intérprete do Louro José. Eu estou por aqui, vou acompanhar um pouco mais de informações, Kátia, e a qualquer momento eu volto para, então, reforçar aí com vocês maiores detalhes, maiores informações. Tá ok? bom. Fechado então, Wellington. Depois vê pra gente só, Wellington, do André Marques, porque o André Marques fez uma postagem que ele estava com uma amiga, que eles tinham vários amigos em comuns, uma amiga ligou para ele e falou assim, tô achando estranho, Wellington. O Wellington, ele falou, tô achando estranho, André, porque eu ligo pro Tom, ele não atende. E o André Marques estava indo pro aeroporto, ia fazer um voo, não sei para onde ia. Pra cá, pra São Paulo. Junto com ele, com o Tom. Mas o Tom não estava. Exatamente. Aí ele falou, não, se o Tom não está atendendo, alguma coisa aconteceu, porque o Tom não é de não atender o celular. Então, para você em casa ver, e o Wellington vai checar isso pra gente, o quanto que às vezes a gente fala, agora não dá para eu atender, vou atender depois. Depois, no momento que você talvez precise, a pessoa fala, vou atender não, e aí pode deixar de fazer a diferença na tua vida. No caso dele não tinha como, porque já estava morto. Mas em outras situações, né? Não deixa em silêncio, não. Sabe, essa coisa de celular, ou da rapidez, ou imediatismo das coisas, o compromisso, não importa. Porque quer não, foi um silêncio, que aí não dava para mudar, né? Sabia que Mas quando dá, nem que você fale, já te chamo, já falo. Tô ocupado, já ligo. Exatamente. Não deixe esse silêncio, esse vazio. No caso do Tom, infelizmente. Por isso que você abriu o programa falando, lógico, o corpo foi encontrado ontem, mas ele já não havia comparecido a um compromisso no sábado. Então, assim, quando que realmente o Tom, né, perdeu a vida? Foi no sábado, foi no domingo? Com certeza o laudo vai trazer esses detalhes, não fazem tanto a diferença, Pra gente não, mas pra filha que faz aniversário, fez faz. ontem. Aí faz. A gente falava disso antes de começar o programa. Faz. Porque pro resto da vida, como que a pessoa fala assim, vou comemorar meu aniversário? Mas morreu meu pai. Difícil mesmo. Como celebrar a vida diante de uma perda tão importante? Eu acho que aí entra uma questão da busca espiritual, do entendimento da pessoa, porque se ela tiver um entendimento espiritual, Aí sim, né? aí as coisas poderiam ficar mais leves, né? Não sem dor, mas mais leves. Mas eu acho que é um baque muito grande. Mas quando você é adolescente, com 15 anos, você não consegue pensar nisso. Com certeza. Muito novinha. Imagina, né? Não tem essa evolução ainda, nem é até normal que não tenha, né? Essa maturidade para lidar com perdas. Mas vocês sabem, quando eu vi que ele tinha falecido, falavam em suicídio inicialmente, depois problema cardíaco. E o Tom, tudo bem, a gente pode dizer assim, eu acho que era impossível cometer um suicídio, mas a gente pode esquecer que muitas vezes as pessoas não se abrem e não falam com os outros o que de fato sentem. A grande maioria das vezes, a pessoa externa uma coisa que não é o que ela está sentindo. E o suicídio não acontece só para quem está com uma depressão severa. Pelo contrário, pode acontecer num momento de força da pessoa para ela cometer o ato. Agora, ele teve um aneurisma cerebral. Sim. E aneurisma cerebral não tem como a gente nem... Quem que vai fazer exame a cada 6 meses para saber o que tem? Ninguém vai. Não tem como prever. Por incrível que pareça, né, que o aneurisma provocou o AVC hemorrágico que vitimou e normalmente é fatal. Por incrível que pareça, é a 4ª causa maior de morte no Brasil, é o aneurisma. E não é algo preventivo. Não necessariamente você sente enxaqueca ou uma dor de cabeça que te leve ao médico. Não. Às vezes você não sente absolutamente nada, que muito provavelmente é o que acontecia com o Tom. Porque você falou do infarto, Kátia. Em 2017 ele fez um cateterismo. Ele fez cateterismo, por isso que eu achei que fosse infarto. Depois, ele vai ver... emagreceu 12 quilos, a Ana na época até falou no ar, ele voltou mais magro, mudou os hábitos alimentares. Então não seria tão improvável. Agora o aneurisma, nem ele sabia, provavelmente ele não sabia. E daqui a pouco a Mariana Procópio, direto do Rio de Janeiro, vai informar a gente direitinho também sobre o laudo médico e tudo mais, porque ele foi pro IML para poder ter certeza do que ele faleceu, né? Porque isso é importante, um
laudo, não é importante para as pessoas saberem, gente, é um laudo mesmo de morte. Ninguém que tem sabia, que ter. é lógico. Ninguém sabe o que Até foi. um inquérito foi instaurado, quer dizer, o 16º DP do Rio de Janeiro estava apurando, porque quando você encontra uma pessoa sem vida e não há outra, né, nada que indique o que aconteceu, não tem um vidro de assalto, remédio, qualquer coisa. não tem uma violência, você tem que descobrir por que aquela pessoa morreu. Então isso é normal que vá para a delegacia, como foi, e o IML, lógico, com a necropsia acaba, né, com a autópsia ali, descobrindo a causa da morte. Alex, você tem alguns famosos aí que fizeram Temos, comentários, Cláudia. né? A gente tem uns famosos, eles fizeram posts hoje na internet, ontem. Começamos com o Serginho Groisman, que diz o seguinte: gentil, engraçado, irônico, crítico. Tom Veiga foi como personagem que incorporou por mais de 20 anos. Fica a minha saudade e meus sentimentos à família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de trabalhar com ele. Fique em paz. Serginho Groisman, apresentador Vamos ver da mais TV Globo. Vamos lá, Cátia. A Ivete Sangalo, dois amores, Tom e o Louro José. A gente fica triste quando pessoas que nos fazem bem se vão. O Louro José faz parte das nossas famílias. Deixo aqui a minha homenagem e orações para a família, amigos e fãs. Ela menciona Ana Maria e pede para que ela receba, então, todo o amor e as orações. Ivete Sangalo para Ana Maria. E a Eliana também falou no Instagram também, ela diz o seguinte: querida Ana Maria, receba todo o meu carinho. Meus sentimentos amigos e familiares do ator Tom Veiga, que interpretava o carismático Louro José. Triste notícia, descanse em paz. E a Eliana tinha uma ligação também com o Tom, porque eles trabalharam juntos na Record há um bom tempo, né? E a Eliana fazia programa infantil e o Tom, as crianças eram apaixonadas por ele, né? Você vê? Nossa, essa parte não E foi o sabia. motivo da Ana ter criado o Louro, era para atrair a E tinha o criançada para o bonequinho programa. também. E o bonequinho também, que depois vendeu como água, como popularmente se diz, justamente pela afinidade e o bom humor que ele tinha, né? É isso, tanto que ontem muitas homenagens, eu estava vendo, tinham vídeos de crianças. É isso que é legal. A Ana criou o Louro José há tantos anos, com o objetivo de trazer um público infantil. Não só conseguiu na época, como conseguiu até hoje. Sim. Crianças segurando o Louro José. Então, não tem como, é uma lacuna, é um vazio, Vai não tem ficar. jeito.